está acontecendo aqui? Fecharam um consórcio para ver se para o líder do campeonato paulistano. Estão desesperados. Ele estava aqui comemorando. Primeiro, Arregões, né? Datena Arregão, você Arregão, Bolis Arregão, no último debate desapareceram. E a gente acabou passando aí na pesquisa que vocês forçam a barra para ela parecer que está pequena. E aí o que acontece? Você está aqui agora me chamando de Pablito, me vinculando com o PCC. Sabe o que é PCC? São os patriotas contra os comunistas. Você foi detectado, a Marta Suplicy era sua secretária, passou para ser vice do Bolis, para ver se engana o povo de São Paulo, ninguém vai cair. Tiraram o apresentador de TV para ver se me freava, colocaram o para-choque de comunista, só que tentou me derrubar, tomaram as minhas redes sociais, sabe o que aconteceu? Eu estou a rede social maior que todos vocês aí, amigos. Sabe o que vai acontecer a punição no dia 6? Nós teremos mais votos que todos esses canalhas juntos. Agora é a vez da candidata Tabata Amaral, do PSB. Candidata, indique quem vai responder a pergunta e a sua... Ele foi negado. O senhor está solicitando outro? Direito de resposta? Que ele foi negado. Foi negado. Esse debate vai caminhar por um caminho não ideal. Denise, eu queria pedir para as pessoas da organização... Ele quer o direito de resposta novamente solicitado. Nós vamos, então, à pergunta de Tabata Amaral. Foi negado, não foi? Ele está solicitando um outro. Denise, minha pergunta é para o candidato Nunes. Primeiro, agradecer à TV Gazeta, agradecer ao My News por esse debate tão importante em seu nome, Denise. E eu queria fazer uma pergunta para o candidato Nunes em relação aos índices da educação que a gente tem aqui em São Paulo. Quando Bruno Covas era prefeito, São Paulo estava na posição número 2 em termos de alfabetização. Em apenas 3 anos, São Paulo foi a cidade que mais caiu, 19 posições. Ele, inclusive, vem culpando a pandemia, mas Macapá, Manaus, Recife, 21 cidades melhoraram seus índices. São Paulo caiu e foi a que mais caiu. De cada 3 alunos, 2 estão chegando no 3º ano sem saber ler e escrever. E quem não aprende a ler e escrever, prefeito, você deveria saber disso, tem o seu futuro boicotado. Então, a minha pergunta é: como é que você explica tamanha maldade? Como é que São Paulo caiu tanto na educação? Candidato Ricardo Nunes, o senhor terá agora 2 minutos para a resposta e no final dessa rodada terá o direito de resposta que o senhor havia solicitado. Agora a resposta da questão de Tabata Amaral. Obrigado, Denise. Olha, são 2 coisas distintas. Uma coisa é a questão de IDEB e a outra da alfabetização. Da alfabetização, o próprio Ministério da Educação falou que os dados divulgados esse ano não podem ser utilizados como comparativo porque mudou a metodologia, mudaram-se os métodos. Portanto, o próprio Ministério da Educação coloca que não é possível fazer a comparação de 24 com 2023. Falaremos do IDEB. Do IDEB, a cidade de São Paulo está acima, nos anos finais do ensino fundamental, acima da média das capitais do país. A média das capitais do país é de 5,6, nós estamos com 5,8. Nos anos iniciais, realmente, nós caímos 0,2. Mas, mesmo assim, deputada Tabata, os nossos índices são melhores do que, por exemplo, Recife. São muito melhores do que, por exemplo, Belém, que é de 5 e nós estamos de 5,6. Então, esse cenário, a gente precisa deixar bem claro com relação à explicação para quem está aqui nos acompanhando. Mas o que é muito importante sobre esse aspecto? Muito importante, muito importante. Hoje, a cidade de São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças. Isso a gente ajusta e arruma a nossa base. Um grande investimento. Nós distribuímos 506 mil tablets para os nossos alunos da rede municipal de educação. Diminuímos, e o dado que chegou agora, sexta-feira, diminuímos ainda mais a nossa evasão escolar, que já era baixo. A média nacional 3, aqui já era 0,95, caímos para 0,7, porque fizemos muitas políticas públicas, como, por exemplo, a Mãe Guardiã. São 4 mil mães que nós contratamos, mães de alunos da rede municipal, que elas vão até a casa do aluno quando ele falta. Portanto, existe toda uma base para que a gente possa garantir que os próximos 4 anos seremos os melhores IDEBs do Brasil. Tabata, 1 minuto para a réplica.
Ricardo Nunes tenta falar bonito porque acha que as pessoas são bobas. Volto a dizer, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Se Deus me livre e guarde, a gente tem mais 3, 4 anos desse homem, as crianças vão desaprender a ler e escrever. Vamos falar de educação em tempo integral, que é uma bandeira de vida que eu carrego, um compromisso que eu faço com a população, com cada mãe de São Paulo. Quando ele chegou, 5% das crianças da pré-escola ao ensino médio estavam em escola em tempo integral. Esse dinheiro todo que ele gastou, essas denúncias todas que essa gestão tem, e a gente aumenta em apenas 1% e vai para 6%. Então, volta a me perguntar, é o quê? É incapacidade? É despriorização com a educação? Tem a ver com a máfia das creches? É desvio? Eu tenho dificuldade de entender como é que em apenas 3 anos, Ricardo Nunes fez com que São Paulo, pela primeira vez, não estivesse entre as 10 melhores capitais do país. E agora 1 minuto para a tréplica, Ricardo Nunes. Deputada, a gente precisa ter muita clareza aqui, não colocar as coisas de forma irresponsável com relação à questão de denúncias. Qual é a denúncia? A senhora presente. Porque o que tem de histórico da Prefeitura de São Paulo é o aprimoramento da nossa controladoria, é o combate sistêmico contra a corrupção, é a valorização dos nossos profissionais. Quando você fala desse jeito, a gente até atinge milhares e milhares de colaboradores que se dedicam para atender as nossas crianças, a nossa rede de mais de 1 milhão de alunos. O que a gente tem, por exemplo, nas férias, não tinha distribuição de alimentos. Eu distribuo agora, já é o 3º ano consecutivo, 400 mil cestas básicas nas férias, porque a gente sabe que muitos dos alunos dependem da alimentação quando ela vai para a sua escola. Sobre o período integral, em 2016, eram 102 escolas, hoje são 444 escolas em período integral, inclusive as creches, todas em período integral. Candidato Ricardo Nunes, antes de nós irmos para a próxima pergunta, o senhor teve o direito de resposta, a gente falou que era após a rodada. Por favor, 1 minuto. Ok. O que a gente precisa restabelecer é a verdade. Nós temos ali um rapaz do M da mentira, que ele é craque em mentir. Inclusive mentia, mandando e-mail para as pessoas. E as gravações estão lá, é gravação dele, a gravação da voz desse rapaz, lá no site do UOL, publicado hoje, nesse domingo, aonde ele dizia que mandava e-mail para as pessoas acessarem, como se ele fosse um delegado da Polícia Federal, mandando e-mail com pornografia para a pessoa acessar, e aí, quando ela acessava aquilo, eles entravam na conta das pessoas. É isso que a gente não pode permitir, a mentira tem perna curta. Nós não podemos levar essa prefeitura, essa disputa dentro da mentira, é preciso restabelecer a verdade. E hoje, cai a máscara do Pablito, cai a máscara de um cara que foi condenado e preso por fraudar e por tomar dinheiro das pessoas mais humildes e aposentados. E a próxima pergunta é do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Pela ordem, obrigatoriamente, ele terá de perguntar para o candidato do José Luiz da Atena. E tenha 1 minuto para fazer a pergunta. Muito bem, obrigado, Denise. Da Atena, quem tem ligado a TV em São Paulo, ou então quem vive nas periferias da cidade, tem acompanhado e sentido na pele o descaso da saúde. O que a gente vê, seja numa UBS, num hospital, numa UPA, falta remédio, falta médico, gente esperando 1 ano para conseguir fazer uma endoscopia. Nem se fale uma ressonância, uma tomografia. Gente esperando um tempão para ter consulta com especialista, ortopedista, uma fila gigante, saúde da mulher, ginecologista. As mulheres que estão nos assistindo e precisam do SUS na cidade de São Paulo sabem disso. No Hospital de Hermelino Matarazzo, Atena, chegou a faltar água e papel higiênico nos banheiros. Essa é a situação de descaso. A fila de exame chegou a 450 mil pessoas e aumentou em mais de 50% na gestão do Ricardo Nunes. Por isso eu queria saber, Datena, qual é a sua proposta para a saúde do povo de São Paulo? São várias causas da saúde, todo mundo sabe, não pode faltar remédio em hospital. Unidades têm que ficar abertas mais de 24 horas das 32 subprefeituras, pelo menos 2 ou 3. UBS, mais 2 horas por causa do trânsito caótico de São Paulo. Não tem que ter fila, tem que zerar a fila. Eu falei rápido porque o que mais me preocupa é a saúde de São Paulo em outro sentido. É a saúde em termos policiais mesmo.
em termos de um sujeito condenado, um bandidinho virtual de internet, como esse Pablo Marçal, que desvirtuou os debates, né? Me chamou de fujão. Fujão é ele que teve que dar no pé para os Estados Unidos para não cumprir mais tempo de cadeia, porque a pena dele prescreveu, porque ele tinha menos de 21 anos de idade. Você que é um fujão. E o outro fala que ele é mentiroso, e é mentiroso também. Hoje, com evidência, prova da Polícia de São Paulo, que um banco virtual no interior de São Paulo financia candidatos do PCC. Evidência, tem PCC na administração daquele cidadão ali, no transporte coletivo. Andam de ônibus do transporte coletivo daquele cidadão ali. São 2 mentirosos e acusado ainda de participar de máfia de creches. Não posso dizer que ele é da máfia de creche, mas está acusado não, investigado pela Polícia Federal de participar de máfia de creche. É um roto falando do rasgado, de um condenado e outro que pode ser condenado. Quem mais ganhou licitação aqui em São Paulo, em período emergencial, aliás, esse cidadão, no período emergencial, quando não pode ter licitação, quem mais ganhou obra aqui foi o padrinho da filha dele com 43 milhões, entendeu? Então, para mim, é um mentiroso falando de um condenado, de um possível condenado, se realmente o que pesa sobre ele, na realidade, se confirmar. Ele disse que eu não tenho coragem de falar na sua cara. Fala na sua cara, picareta. Encerrou o tempo, nós temos a... É você. Candidato, por favor. Candidato Ricardo Nunes, por favor, vamos cortar o microfone. O candidato Ricardo Nunes... Ninguém está ouvindo. O candidato Ricardo Nunes tinha solicitado direito de resposta e eu peço aos candidatos que deixem eu fazer a intermediação, a mediação, não atropelem, por favor, Datena, como você entrou direto falando. Agora, Boulos, 1 minuto para a réplica, por favor. Obrigado, Denise. Primeiro, Datena, quero dizer que concordo com você que Marçal e Ricardo Nunes são 2 faces da mesma moeda. Essa é a verdade. Agora, eu queria falar com você que está em casa sobre saúde, que para mim é um tema muito importante. Eu sou filho de 2 médicos, meus pais trabalham no SUS, na saúde pública, há mais de 40 anos, e me ensinaram que um exame, uma consulta feita na hora certa, gente, pode salvar a vida de uma pessoa. Por isso, a gente vai fazer o programa mais inovador para acabar com a fila do SUS em São Paulo, que é o Poupa Tempo da Saúde. Vão ser 16 nas periferias da cidade, nas regiões que hoje mais precisam, e no equipamento vai ter lá tanto espaço para o exame, tomografia, ressonância, endoscopia, raio-x, como as consultas com especialistas, no mesmo lugar e perto da sua casa. Para acabar com essa história de você que é da Zona Leste te jogarem para a Zona Sul, você que é da Zona Sul te jogarem para a Zona Norte, você vai poder fazer consulta rápido, perto da tua casa, com Poupa Tempo da Saúde. Perfeito, acabou o tempo, agora, Datena, por favor, 1 minuto. Olha, a situação das UBS é tão grave, mas tão grave, que, de repente, eu acompanhei um caso de uma menina que, com a mãe, a criança já em estado grave, passou por 5 UBSs, já em estado grave, e nenhuma delas ela teve o atendimento adequado. Na última UBS, essa menina percebeu que estava em estado grave e, quando foram atender, essa menina morreu. Esse é um dos casos, de tantos casos quantos acontecem no sistema público de saúde aqui em São Paulo. É por isso que eu acho que nós temos necessidade de que as UBSs não só funcionem 2 horas a mais, mas que imediatamente detectado o problema, a consulta com o especialista seja feita ali, ou então o procedimento necessário para salvar a vida dessa criança que morreu, porque aquele lá, além de ser suspeito de roubar dinheiro de creche, de criancinha, pode ter contribuído para matar essa menina. Agora, o candidato Ricardo Nunes tinha solicitado direito de resposta pela fala inicial do Datena, foi concedido. Ok. O apresentador da Datena já foi condenado várias vezes por imputar
política pública que nós fizemos. São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças em período integral, com 5 refeições. Então, o blá, blá, blá não vai colar. E agora o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, pela sequência, deve fazer a pergunta obrigatoriamente para Tabata Amaral. 1 minuto. Tabata, você parece também que está sentindo um clima de cada vez o crime organizado se infiltrando da política de São Paulo e do Brasil. Você percebe isso? Porque quando vocês não tinham nem nascido, a maioria aqui não tinha nem nascido, eu já combatia de cara o crime de peito aberto. Eu previ que ia ter PCC ou organizações criminosas no Brasil e fui taxado de sensacionalista. Tem gente aqui que já foi até condenada por ter ou ligação direta com o crime organizado e agora com suspeita de associação com o crime organizado, com o PCC, e acha que isso é normal. Qual o risco que a democracia brasileira corre? E não é de hoje que eu estou falando isso, é há 2 eleições, isso aqui virá uma Colômbia, porque a Colômbia do Pablo Escobar, o Pablo Escobar era político, era parlamentar. Candidata Tabata, 2 minutos para a resposta. Perdão. Da Atena, primeiro eu queria ressaltar uma coisa que eu tenho certeza que você já viu. Tanto Boulos quanto Nunes tinham se acovardado. Não estavam querendo ressaltar um grande risco que a gente tem nessa eleição, que é de um criminoso que tem inúmeras ligações com crime organizado, querer ser prefeito da maior cidade do país. Foi só os dois caírem nas pesquisas que parece que acordaram e que viram que a estratégia eleitoral, a aposta que faziam com São Paulo, o Nunes porque quer o apoio do Marçal, o Boulos porque vê sua única chance indo para o segundo turno com o Marçal, aí parece que revisitaram a questão. O que você trouxe é muito grave. A gente tem na figura do Pablo, que até o nome é conveniente, né? Parece que é uma pista de Deus o nome desse cidadão. Uma pessoa que foi condenada, que foi presa e que só saiu porque delatou os seus comparsas. Essa é a verdade. Um cara que é investigado por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, tudo, até homicídio, esse homem tem um processo em cima dele. É muito grave o que está acontecendo. Uma semana atrás, eu vi que a gente corria o risco de não ter esse debate, do Pablo fugir de mim como vem fugindo, e eu falei que eu traria indícios que eu recolhi ao longo de toda a semana. Então, eu queria anunciar nesse momento que eu estou entrando com uma ação na Justiça Eleitoral, fazendo uma nova representação com as ilegalidades que a gente reuniu, mostrando como foi que ele, novamente, com financiamento ilegal, com um uso abusivo de poder econômico, conseguiu tantos seguidores em tão pouco tempo. Quem quiser saber mais da ação, Tabata Amaral SP nas redes sociais. E ao final desse debate, eu vou subir um novo vídeo mostrando o quanto que as suspeitas de Caixa 2, a lavagem de dinheiro pela qual o Pablo é investigado, tem tudo a ver com essas inúmeras conexões que a gente vem vendo em torno dele do crime organizado. A grande pergunta da Atena é: quem financia, a quem interessa a candidatura do Pablo? Encerrado. Da Atena, 1 minuto para a réplica. O grande detalhe é que muita gente, de umas 2 ou 3 eleições para cá, tem sido mortas candidatos que poderiam ser eleitos por bandidos do crime organizado. Isso já chegou aqui em São Paulo. Infelizmente, tem milícia na nossa gloriosa GCM, com gente presa. Exemplo que vem do Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, e parece que o Ricardo Nunes agora fica sabendo que ele não sabe de nada. Me chamou de gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Eu, gagá e gago, cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil e respeito pessoas que têm deficiências. Agora, porque você que é um esquecido, que o seu parceiro, que colocou a sua menina, a sua filha, como batizada, 43 milhões de obras aprovadas para ele, e você esqueceu dele, disse que soube pela imprensa. Você que é um mentiroso de marca maior. Tempo encerrado. Tabata, 1 minuto para a tréplica. Eu preciso concordar aqui. Quando a gente fala da Cracolândia, que hoje não é só um lugar, é um sistema que ocupa 72 pontos na cidade, fica muito evidente a ausência
ou até mesmo a cumplicidade da Prefeitura de São Paulo. A Polícia Civil tem um levantamento histórico de hotéis, estabelecimentos que alimentam a Cracolândia, que lavam dinheiro da Cracolândia. Por que é que Ricardo Nunes, até hoje, não moveu uma palha para fechar esses estabelecimentos? A gente viu agora um grande absurdo, que é a instalação de uma milícia dentro da Cracolândia. Será que esse vai ser mais um dos grandes legados de Ricardo Nunes? São Paulo cai em todos os índices. A zeladoria vai sabe-se Deus para onde. O trânsito cada vez maior, a gente cada vez mais inseguro. E aí, gente, acho que essa é sim uma pergunta válida. Nesses 3 anos, Ricardo Nunes não viu nenhuma dessas coisas. Por que só agora, quando cai na pesquisa, tem coragem de dizer que Pablo Marçal tem inúmeras conexões com o PCC? Nós estamos encerrando este primeiro bloco. Antes, eu quero lembrar os candidatos que não devem falar enquanto o outro estiver falando. Nós tivemos algumas situações assim, o microfone está cortado, mas acaba atrapalhando o pensamento do outro. Então, eu espero que isso não se repita. Tá? Nós encerramos por aqui esse primeiro bloco e voltamos daqui a pouquinho com um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal My News. Até já. Premiação importante, um reconhecimento. Vem aí, 21º Troféu Mesa Redonda. A TV Gazeta leva programação de qualidade para milhões de lares em todo o Brasil. São dezenas de retransmissoras e afiliadas, abrangendo mais de 326 municípios. Nossa programação está também disponível em todo o país por parabólica, na Sky e no satélite Star One D2 em banda C e banda KU. E em nosso site ou aplicativo. TV Gazeta, cada vez mais perto de você. Médicos, farmacêuticos, dentistas, médicos veterinários. O Serviço Militar tem uma nova missão para vocês. Apresente-se no quartel mais próximo de agosto a novembro e seja um oficial de saúde das Forças Armadas. Prepare-se para expandir seus horizontes e adquirir novos conhecimentos. Cumpra sua nova missão. Apresente-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. O que nos faz chegar longe? Nós olhamos para o amanhã, mas vivemos cada minuto do presente, valorizando nossa história. Há 80 anos, pintamos alicerces no principal cartão postal da cidade. Formamos novos comunicadores para todo o país. Embalamos histórias de várias gerações. Incentivamos e celebramos o esporte amador e profissional. E do analógico ao digital, vivemos cada etapa dos avanços tecnológicos. Agora, seguimos prontos para nos reinventar, porque olhar para o futuro está no nosso DNA. Futuro construído a partir do sonho do jornalista Casper Libero, de fortalecer a cultura e democratizar a informação. Somos